Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos um dia das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que um dia isto acontecerá. Irá demorar mais tempo ou menos tempo, de acordo e em conformidade com o nosso maior ou menor esforço. Então é por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, realizando pelo menos o mínimo de esforço necessário em busca do conhecimento da verdade, conforme nos orienta e nos esclarece Jesus. E é preciso não nos cansarmos de repetirmos acerca deste assunto, acerca desta necessidade da busca do conhecimento, da busca do conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ou nos libertará, conforme nos esclarece Jesus de Nazaré. E assim, realizando esta busca, aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, agradecemos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição por graça e misericórdia do Pai, para realizarmos todos os trabalhos de que necessitamos, todas as atividades de que precisamos para a nossa transformação, para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus também por ter nos concedido mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Porque aqui nós nos encontramos em processo educativo, não viemos à Terra para sofrer. Porque Deus não castiga, Deus é amor. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, simplesmente resultado das nossas escolhas equivocadas. Agradeçamos a Deus, até mesmo pelas dificuldades, porque elas são as mestras ou professoras ou educadoras de que necessitamos para o despertar mais urgente e necessário. A Jesus de Nazaré é preciso que agradeçamos também pelo amparo, pela proteção, pela sustentação, por todos os ensinamentos que ele nos deixou. Agradeçamos aos espíritos amigos, mensageiros do Cristo, que, sob o seu comando, continuam realizando as tarefas de auxílio a todos nós. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez, em nome do Cristo nosso Senhor, para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão 390. Então a base para as nossas reflexões hoje é a questão 390 de O Livro dos Espíritos e os comentários de Miramês, o espírito Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, onde encontramos os comentários a todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então a questão 390, ela se encontra no livro 2º, capítulo 7º, que tem como título Retorno do Espírito à Vida Corporal. E estamos estudando acerca de simpatia e antipatias terrenas. Simpatias e antipatias terrenas. Já estudamos algumas questões acerca das simpatias, de onde elas provêm, de onde elas nascem, qual é a fonte das simpatias. E no nosso último encontro, estudamos a questão 389, que foi a primeira questão, acerca da antipatia.
Então, a simpatia, aquela afinidade que sentimos um pelo outro, ou uma pela outra, ou uma pelo outro, o outro por uma e assim sucessivamente, nós sabemos agora de onde provém, como se origina. Agora, a antipatia, de que forma isto acontece? A simpatia e a antipatia, como elas aconteceriam, como elas acontecem, ou como elas aconteceriam assim de forma instintiva ou de forma instantânea ao encontrarmos ou reencontrarmos uma pessoa pela primeira vez e sentirmos simpatia ou antipatia se a alma não pré-existisse. Ou seja, se não existisse a reencarnação, de que forma explicar essa simpatia ou a antipatia ao primeiro contato a uma pessoa que nós nunca tínhamos visto na atual existência? Então, a doutrina ou os ensinamentos acerca da reencarnação, a imortalidade da alma, lei de causa e efeito, justiça divina, o amor de Deus, misericórdia de Deus, tudo isto nos explica, mas em especial, a pré-existência da alma, a imortalidade da alma, que vem e volta ao plano físico, realizando estas jornadas, encontrando e reencontrando criaturas que sejam afetas ou desafetas, ou pessoas que são já simpáticas ou antipáticas. Então, assim, na questão 389, Kardec questionou os espíritos amigos de onde provém a repulsa, ou seja, a antipatia. E aí estudamos acerca deste assunto, que ela pode vir de existências anteriores ou não, assim como a simpatia. E na questão 390, que é a nossa base de estudos para este momento, para este encontro, Kardec questionou também sobre a antipatia da seguinte maneira: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Então, a antipatia instintiva que sentimos por uma pessoa sente por nós, é sempre um sinal de que a criatura é má, ou que é sinal de natureza má daquela criatura. Os espíritos amigos, respondendo a Kardec, a todos nós, disseram o seguinte: dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. Então, um espírito encarnado, ao encontrar um outro espírito encarnado e se antipatizar ou sentir a antipatia pelo outro ou pela outra, não quer dizer necessariamente que um é mau ou que os dois são maus, que são de natureza má. Então é por isso que os espíritos amigos dizem: dois espíritos não são necessariamente maus porque não gostam um do outro. E aí eles explicam: a antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Assim como já estudamos acerca da simpatia, ou seja, o contrário da antipatia, a simpatia é pela semelhança na maneira de pensar. Agora, a antipatia ela nasce pela dessemelhança, ou seja, pensam de forma diferente, agem de forma diferente, estão, via de regra, em degraus diferentes desta escada evolutiva que vai ao infinito, estão em faixas vibratórias e vibrando de forma diferente. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem que a antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar. Não quer dizer também
conforme já estudamos na questão anterior, na 389, que a antipatia ela tenha como origem sempre vidas passadas. Pode ser, e em alguns casos, conforme aqui na questão 390 encontramos a informação, pode não ter tido nenhum encontro, ou seja, aquelas duas almas reencarnadas, elas podem não ter tido nenhum encontro ou reencontro em vidas passadas, mas pelo fato de pensarem e agirem diferente, ou seja, essa dessemelhança, ou seja, não pensam de forma semelhante, elas são antipáticas, uma em relação à outra. Mas essa antipatia ela vai desaparecendo à medida que essas diferenças vão também desaparecendo ou vão se apagando, desaparecendo a antipatia e surgindo a simpatia entre as criaturas. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 390, para na sequência, ampliando as nossas reflexões e seguindo com as nossas reflexões, conforme havíamos dito no início, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 33, volume número 8, que tem como título, o capítulo 33, a antipatia é inferioridade? Então, o título do capítulo 33, do volume 8, os comentários de Miramês, a questão 390, então o título é um questionamento, ou seja, a antipatia é inferioridade? E o que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, ao questionamento formulado por ele, por Kardec, que nem sempre é sinal ou natureza de inferioridade ou de que o espírito é mau. Então aqui, Miramês começa os seus comentários dizendo que a antipatia é sinal de inferioridade e os espíritos puros não a têm de modo nenhum por respeitarem os direitos alheios. Então, a antipatia é sim sinal de inferioridade, mas não quer dizer, conforme vimos, que os espíritos são propriamente maus, ou pelo fato de eles serem maus, só pelo fato de eles serem maus e têm que serem maus para serem antipáticos. Mas vimos que pelo fato de pensarem de forma diferente, mas que a antipatia é sinal de inferioridade, sim, sem sombra de dúvida que é sinal de inferioridade, mas não quer dizer que são espíritos propriamente maus. Então assim, conforme começa os comentários o espírito Miramês, espíritos superiores respeitam os direitos alheios. Espíritos superiores, verdadeiramente superiores, eles não sentem antipatia um pelo outro, por respeitar os direitos. Cada qual tem direito de pensar como queira. Não é necessariamente um espírito mau, só por pensar diferente dos outros. Então aqui o comentário de Miramês, neste ponto, vai perfeitamente ao encontro, se encaixando com as palavras dos espíritos superiores. Não é pelo fato de ser antipático que é propriamente, ou que seja propriamente, um espírito mau. Não é pelo fato de pensar diferente que você seja uma criatura má. Pensar diferente não é estar errado. Então assim, o espírito Miramês segue. No entanto, existem antipatias geradas no ódio. Existem antipatias geradas no ódio.
Isso depende muito das almas que alimentam e sentem esse antagonismo. Então também aqui está de acordo e em acordo com as palavras dos espíritos superiores ao responderem a Kardec, a todos nós, que não é pelo fato de o espírito se antipatizar com alguém que ele seja ou que ele tenha que ser de natureza má. É um espírito inferior, mas existem muitas e muitas situações que esta antipatia é alimentada e gerada pelo ódio. E isso depende muito de cada entidade, de cada criatura. Estamos todos, diz Miramês, estamos todos de partida para a libertação espiritual, conforme falamos no início. Estamos todos nesta busca pelo conhecimento da verdade para nos libertarmos espiritualmente falando, e o caminho para essa libertação é o conhecimento da verdade. Estamos todos de partida para a libertação espiritual pelo conhecimento da verdade. Quando alcançarmos a evolução real, tudo de mal se desfará, tudo de antipatia acabará, tudo de tristeza deixará de existir, todo mal cederá lugar para o bem eterno dentro da eternidade de Deus. Então assim, Miramês nos lembra e nos esclarece sobre esta necessidade de continuarmos este esforço, que não é em vão, continuarmos este esforço pelo conhecimento da verdade para alcançarmos a libertação, porque quando alcançarmos esta libertação, quando alcançarmos a evolução real, conforme diz Joana de Ângeles, a saúde integral, tudo de mal se desfará, tudo de antipatia não mais existirá, tudo de tristeza também não mais existirá, e sim felicidade. Todo mal cederá lugar para o bem eterno dentro da eternidade de Deus. Sendo assim, diz Miramês, os caminhos do progresso espiritual são diversos. Porém, quem trilha por um não desdenha o outro. Então existem diversos caminhos que todos levam para o mesmo ponto. Todos levam para o mesmo destino. Todos levam para a verdade. Ou seja, todos levam para Deus. Então não importa o caminho que estejamos caminhando, mas se estivermos nos esforçando pela e para a prática do bem, para o nosso próprio bem, não desdenhemos as outras criaturas que estiverem trilhando por caminhos diferentes. Não desdenhemos as outras criaturas por pensarem de forma diferente, por crerem de forma diferente, por estarem abrigadas sob uma outra bandeira religiosa que não a nossa. Então é por isto que Miramês aqui nos lembra que os caminhos do progresso espiritual são diversos, porém, quem trilha por um não desdenha o outro por conhecer que o Senhor fez todos os caminhos com amor e que todos eles nos levam à felicidade. Todos os caminhos nos levam à felicidade, porque todos os caminhos nos levam a Deus, nos levam para os braços, simbolicamente falando, do Pai. Sendo assim, é preciso trabalharmos constantemente, realizarmos esforços constantes para conhecermos esta verdade ou para conhecermos Deus.
substituindo a antipatia pouco a pouco pela simpatia, transformando o nosso mundo interior, ainda em desequilíbrio, levando-o para o equilíbrio, para a harmonia. Sendo assim, ainda diz Miramês que a antipatia entre dois espíritos pode derivar do modo de pensar. Pode derivar do modo de pensar, donde se segue que esses espíritos não se afinam nos mesmos ideais de trabalho, sendo que todos eles os levam à paz e ao entendimento. Então, o modo de pensar diferente não quer dizer que eles sejam inimigos e nem precisam e não devem ser inimigos. Então, aqui ele falando acerca da antipatia a nível espiritual, e aí nós podemos trazer para o nosso ambiente corriqueiro do dia a dia, no nosso local de trabalho, por exemplo. Em muitas situações, nós encontramos profissionais excelentes executando as suas tarefas juntos, ali os profissionais juntos num ambiente profissional, pensam de forma diferente, se divergem, mas cada um continua com respeito executando as suas tarefas. E também com profissionalismo, com harmonia, não deixando que este pensar diferente os levem à desarmonia no ambiente. Assim precisamos aprender a agir em todos os ambientes onde nós nos encontrarmos, mas em muitas situações nós também podemos observar e já observamos situações em que profissionais excelentes se divergem, brigam e causam maior transtorno no ambiente porque pensam diferente e não aceitam este pensar diferente. Então, conforme havíamos dito, e isso nós já sabemos, que pensar diferente não quer dizer que você esteja errado ou que a outra pessoa esteja errada. Respeitando e não prejudicando uma outra com este pensar diferente. Então é por isso que aqui Miramês diz que a antipatia entre dois espíritos pode derivar do modo de pensar, donde se segue que esses espíritos não se afinam nos mesmos ideais de trabalho, sendo que todos eles os levam à paz e ao entendimento. E acrescenta que a maldade se encontra na inferioridade da alma, aquela que não pode livrar-se do orgulho e do egoísmo. Isto é mais questão de tempo. Então, com o tempo, nós iremos nos transformando. E esse tempo será maior ou menor, conforme já dissemos, e os espíritos amigos nos esclarecem, a depender do nosso maior ou menor esforço. A maturidade do espírito irá levá-lo ao conhecimento da verdade. Então, à medida que formos galgando esta escada do esclarecimento, da harmonia, da fraternidade e assim sucessivamente, ou seja, alcançando esta maturidade espiritual, nós seremos naturalmente conduzidos ao conhecimento da verdade. Digo naturalmente, através do nosso esforço maior ou menor, e às vezes nem percebemos ou não iremos perceber como estamos caminhando, buscando sempre este conhecimento. Há momentos que requerem mais vigilância da nossa parte. Por vezes sentimos antipatia até do olhar de certas criaturas, da sua palavra e mesmo dos seus gestos. Então aqui Miramês nos lembra e nos mostra o que acontece conosco no nosso dia a dia. Em muitas situações as pessoas se sentem antipáticas uma à outra, até mesmo pelo modo de olhar, pelos seus gestos, pelo seu comportamento, pelo seu modo de vestir, até pelo seu modo de andar. Tantas e tantas situações
em que, se não estivermos vigilantes, nós sentiremos antipatia por outra criatura. Então aqui Miramês nos fala até mesmo dos gestos. Nessas horas, devemos buscar a oração assegurada na vigilância, certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade no clima da nossa vida. Então, se deixarmos que se alimente este estado de desequilíbrio, esta antipatia, conforme que nos diz Miramês, a antipatia até mesmo no olhar de certas criaturas, nas palavras, nos gestos, no comportamento. Então é preciso vigilância para este desequilíbrio não aumentar cada vez mais e nos esforçarmos para desfazer pouco a pouco esta energia desequilibrada, esse magnetismo desequilibrado em energia equilibrada. Então assim Miramês nos fala sobre essa necessidade da busca pela oração, assegurando a vigilância, conforme nos disse Jesus e continua a nos dizer, sobre essa necessidade da vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então aqui Miramês nos fala desse certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo, ou seja, aquela vontade firme de nos transformarmos em pessoas melhores, desfazer esse magnetismo desequilibrado que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade, o ódio, o rancor, o ressentimento na nossa vida. Aos espíritas, aconselhamos evitarem as discussões. Então aqui Miramês nos fala diretamente aos espíritas, mas sem sombra de dúvida que essa fala de Miramês é a todos nós, cristãos, ou aqueles que se classificam como cristãos ou não, porque sempre é saudável evitarmos as discussões que não sejam saudáveis. É lógico que as discussões saudáveis, equilibradas, precisamos mantê-las sempre no equilíbrio. Então aqui ele fala das discussões, as discussões desequilibradas, elas, de modo geral, geram antipatia e até mesmo o ódio. Então as discussões sobre as quais ele aqui fala, as discussões deseducadas, deselegantes, desequilibradas, porque elas, de modo geral, geram antipatia e até mesmo ódio. Não impor ideias é processo de luz. Jesus nunca impôs as suas ideias, Jesus nunca obrigou ninguém a seguir os seus passos. Ele sempre expôs as suas ideias e convidou, e continua a expor as suas ideias e a nos convidar, conforme aquele convite mais belo de todos: vinde a mim. Então Jesus convida para irmos até Ele, não nos obriga a irmos até Ele. Iremos até Ele se quisermos e quando quisermos, e da forma que quisermos, no tempo que nós conseguirmos. Então, sem sombra de dúvida que não impor ideias é processo de luz, é sinal de maturidade espiritual. Quando formos solicitados, ao invés de impormos as nossas ideias, é preciso expormos as nossas ideias, as nossas convicções, que vigiem sempre o verbo para que ele, que vigiem sempre o verbo para que ele não fira nem violente os direitos dos outros. Então aqui Miramês ainda nos esclarece que quando nós expomos as nossas ideias, ao invés de impormos,
mesmo na exposição das nossas ideias, é preciso vigilância no verbo para que o nosso verbo não fira, não violente os direitos dos outros. Desta forma, ainda diz ele, as naturezas são diversas nas criaturas, as escalas de progresso são inúmeras nos espíritos, e cada um tem direitos onde permanece e deveres a cumprir. Então, todos nós, onde estivermos na escala evolutiva que nós nos encontrarmos, nós temos direitos e nós temos deveres a cumprirmos. Nem o próprio Jesus quis julgar a mulher adúltera, por saber o Senhor que ela estava em um grau de evolução em que o erro dominava como lição para o futuro. Então Jesus não julgou, Jesus não condenou, Jesus a amparou, a acolheu, e quando fez tudo isso e muito mais, ele orientou a ela: vá e não tornes a pecar. Ou seja, vá e mude de atitude, mude a rota da sua vida para que coisa pior não venha a lhe acontecer. Sempre os julgadores se esquecem do seu próprio tribunal. Ou seja, quando nós julgamos as outras criaturas, condenamos as outras criaturas, nós nos esquecemos do nosso próprio tribunal, que é a nossa consciência. Então nós nos esquecemos do nosso próprio tribunal em ação dentro de nós mesmos, para ser um professor para os outros, para ensiná-los constantemente. Existe somente um meio de fazê-lo, sem contrariar as leis que regulam a vida, pelo exemplo. Então aqui Miramês nos lembra que para sermos professores para as outras pessoas, só existe um meio, através do exemplo, do bom exemplo. Quem vivencia a mensagem do amor nunca cria antipatia nos corações que o observam. Então, vivenciar a mensagem de Jesus, vivenciar a mensagem do amor, sem imposição, sem arrogância, não iremos criar nunca antipatia nos corações que nos observam. Tudo é escrito nos corações em silêncio, da forma que a natureza sabe fazer, e ela é mesmo hábil nessa operação. E aí Miramês encerra: se existe entre nós e outrem diversidade no modo de pensar, não nos irritemos com esse fenômeno comum dentre as criaturas. Então, se existe, e é o que mais existe aqui entre nós, essa diversidade do modo de pensar, é preciso nos esforçarmos constantemente, vigiarmos constantemente para não nos irritarmos, não nos desequilibrarmos, porque isso é fenômeno comum na nossa condição evolutiva, na nossa condição de inferioridade ainda. E aí ele encerra da seguinte maneira: passemos adiante e busquemos o que serve para o nosso entendimento, que Jesus nos abençoará os esforços. Sigamos adiante, fazendo esforços na prática do bem para o nosso próprio bem. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve!